Nesta execução, nós vamos utilizar agulha 6 milímetros. Os fios que eu vou utilizar é um fio chamado Luca. Esse fio não é mais fabricado, mas você pode encontrar nos armarinhos um fio que tem um aspecto, né, parecido com ele. Então veja, olha, ele tem esse aspecto fofinho, ele é inclusive bem macio, desses pelinhos, né, não exatamente pelinhos como nós vemos de forma geral, como se fosse uma penugem, né, ao redor do cabo. Um aspecto bem interessante mesmo. E aí, para fazer esta peça, eu vou utilizar duas cores. Então, vai ser esse tom de marrom e esse tom de creme, de bege, ok? Utilizando um cabo da primeira cor escolhida, eu inicio com o círculo mágico. Vou aqui inserir o primeiro ponto na minha execução e vou adicionar duas correntes para iniciar. Vou laçar e ao redor deste anel eu vou trabalhar a primeira sequência de pontos altos, 2 pontos altos. O cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto. Faço 1, 2 e 3 correntes, laço e ainda ao redor do anel trabalho uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 3 correntes, laço e mais uma vez uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Para continuar, eu vou alargar aqui e observe que o cabo, ele começa a querer assumir na execução. Então, eu vou puxar ele para fora de forma que o círculo aqui no meio, ele vai começar a se fechar. Então, olha lá. Percebe aqui? Que ele vai ficando menorzinho. Não vou fechar tudo, porque eu preciso ainda, ó, o cabo aqui já tá maior, eu preciso ainda colocar mais uma sequência de pontos altos. Então, eu vou fazer aqui as 3 correntes de intercalamento de bloquinhos de pontos altos e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Minha gente, quando nós temos 4 bloquinhos de 3 pontos altos, lembrando que o primeiro é composto de um cordão de 3 correntes mais 2 pontos altos, eu encerro a carreira fazendo uma corrente, laçando, passando a minha agulha na última corrente inicial tecida, puxando uma laçada e arrematando tudo de uma vez só. Então, uma corrente e um meio ponto alto encerram a minha carreira. Iniciamos a próxima carreira com 1, 2 e 3 correntes, laçamos e ao redor do ponto tecido anteriormente, nós vamos aqui fazer 2 pontos altos. Uma corrente de intercalamento, laçamos, pulamos o bloquinho da carreira anterior e vamos para o cordão de 3 correntes da extremidade da carreira anterior. E nele nós tecemos 3 pontos altos. Aqui você vê o meu terceiro. Fazemos 1, 2 e 3 correntes, laçamos e mais uma vez no mesmo intervalo de 3 correntes, vamos fazer 3 pontos altos. Minha gente, em toda a extremidade, aonde sempre haverá 3 correntes, nós faremos a sequência de 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Faço uma corrente de intercalamento e eu pulo essa quantidade de pontos altos da carreira anterior. Eu laço e novamente na extremidade, no cordão de 3 correntes, a mesma sequência. Então, 3 pontos altos, as 3 correntes e mais uma vez
3 pontos altos. Você acompanha o segundo e agora você acompanha o terceiro. Novamente, bloquinho de pontos altos, eu faço uma corrente, eu laço e vou para a extremidade. Mais uma vez, 3 pontos altos, você vê aqui o meu terceiro. 3 correntes e 3 pontos altos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Neste momento, nós estamos na última lateral e nós vamos encontrar aquele cordãozinho, ou melhor, aquele conjunto de pontos iniciais, aonde nós temos 3 correntes e somente 2 pontos altos. Então, eu laço, faço uma corrente, eu laço e vou para a extremidade, aonde eu vou tecer 3 pontos altos para fazer o último bloquinho desta carreira. Faço uma corrente, laço, passo a minha agulha pela minha terceira corrente, puxo a laçada, eu arremato tudo de uma vez só com um meio ponto alto. Para encerrar a carreira, nós vamos aqui cortar o cabo, vou laçar e vou trazer por dentro fazendo um nozinho para encerrar a carreira. Minha gente, aqui eu estou trabalhando 2 carreiras com a mesma cor. O intercalamento de cores pode ser feito na proporção que você desejar e você pode também tecer com uma cor somente. Você pode tecer com mais cores também. Aqui vou trazer a minha segunda cor, então eu vou deixar o cabo sobrando aqui. Vou passar a agulha ao redor do intervalo, vou puxar uma alcinha e aqui eu vou fazer 1, 2 e 3 correntes. Vou laçar e vou trabalhar ao redor os 2 pontos altos, como realmente nós temos que trabalhar na extremidade. Olha lá. Faço uma corrente, laço, pulo o meu cordão, ou melhor, o meu conjunto de 3 pontos altos da carreira anterior e no intervalo, aonde nós temos uma corrente, vou trabalhar um conjunto de 3 pontos altos. Então, você vê agora o segundo e agora o terceiro. Faço uma corrente, laço, estou na extremidade. Trabalho a mesma continuidade de pontos que nós vimos nas 2 carreiras anteriores, né? Então, nós temos sempre os bloquinhos de 3 pontos altos, nós temos o intervalo de 3 correntes e mais um bloquinho de 3 pontos altos. Sempre esse conjunto de pontos quando se trata de extremidade. Faço uma corrente de intercalamento, pulo o bloco da carreira anterior e no intercalamento de uma corrente entre um bloco e outro, nesta carreira, fazemos um bloco de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, estou na extremidade. Faço meus 3 pontos altos, o meu cordão com 3 correntes e encerro esta extremidade com 3 pontos altos. Vocês estão percebendo que sempre vai se repetindo a alternância de pontos? Então, vamos fazer o contorno da carreira por completo desta forma. Chegando então na última extremidade, aqui eu já tenho os meus 3 últimos pontos altos tecidos e eu encerro com uma corrente, eu laço na terceira corrente, passo a agulha, puxo a alça e com nova alça, eu aqui arremato tudo. Então, é um meio ponto alto que nós tecemos na horizontal. Pessoal, nós podemos fazer o intercalamento de cores da maneira que desejarmos. Podemos fazer mais uma carreira com a mesma cor, podemos alternar a cor agora, realizando o corte, vindo para a cor escura novamente.
E assim, trabalhando a quantidade de cores que vocês decidirem tecer aí. 2, 3, 4, enfim, você pode utilizar o padrão de cor que vocês desejarem. Aqui, eu vou trabalhar 2 carreiras escuras e uma clara. Vai ser esta a minha alternância na execução. Então, aqui eu já vou cortar o meu cabo de cor clara. Eu vou aqui puxar uma alça e eu vou fazer aquele nozinho. E, novamente, eu vou inserir a cor escura na minha execução. Então, eu vou deixar o cabo sobrando aqui. Vou passar a agulha no intervalo, puxo uma alça e eu faço 1, 2 e 3 correntes, eu laço e eu vou fazer 2 pontos altos, porque o início, né, é sempre desta forma. Faço uma corrente de intercalamento, laço, e no próximo intervalo de corrente, 3 pontos altos. Então, você vê agora aqui o segundo ponto alto. E agora, você vê o terceiro ponto alto. Uma corrente, laço novamente no intercalamento dos bloquinhos da carreira anterior. Nesta carreira, eu faço um novo bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, estou na extremidade. Faço a minha sequência de bloquinho de 3 pontos altos. Você acompanha o meu terceiro ponto alto. Cordão de 3 correntes e mais um bloquinho de 3 pontos altos. Perceba que na extremidade não muda nunca, tá bom? Mais uma vez, uma corrente, laço, no intercalamento entre os 2 bloquinhos da carreira anterior, eu faço os meus 3 pontos altos, que é o meu bloquinho dessa carreira. Percebem como é que vai ficar, então, a disposição de cores aqui da minha peça? Pessoal, nós vamos tecendo desta forma a quantidade de carreiras necessárias para atingir o tamanho desejado da peça. Após tecer por 22 carreiras, obtive aproximadamente 1 metro por 1 metro no tamanho total da nossa peça. A minha última carreira foi com o fio escuro, então você percebe que eu sempre estava fazendo 2 escuros e um claro. Aqui eu terminei com um claro e um escuro, porque realmente o meu cabo escuro não daria para mais uma volta. O meu intuito era que eu terminasse com a borda escura. Isso daí a gente conseguiu preservar aqui. Mas você aí vai poder utilizar a cor que você quiser para a sua última borda, né? Sua última carreira. A minha opção de acabamento é a colocação de franjas. Então, aqui eu venho com um lado com as franjas colocadas. Então, você vê aqui, olha, que eu estou utilizando fio claro na borda escura para fazer as franjas. E nas extremidades, só nas extremidades, eu faço com o próprio fio escuro, tá? Então, são 4 pontas, 4 extremidades, que tem este formato, esta cor na franja. Todos os lados recebem assim. E um detalhe, nós só colocamos franja no intercalamento entre um bloco e outro. Então, funciona assim, aqui que não tem. As franjas, elas são postas neste intervalo, neste intervalo, neste intervalo, nunca aqui, tá joia? Então, assim, está sendo a minha opção para este acabamento. Aqui eu utilizei uma tampa de potinho de plástico para servir como a minha medida. Aí você define se você quer o comprimento menor ou o maior. Eu aqui estou utilizando o menor. Então, aqui a gente pega o cabo escolhido para a franja, coloca segurando a pontinha no lado aqui e vai dando voltas. Várias voltas a gente vai dando até a gente atingir uma quantidade que ainda te permita cortar, né, o cabo. Então, aqui eu vou parar, só para te mostrar, eu vou parar aqui.
pego aqui minha tesoura, eu venho aqui, corto o cabo que vai pro novelo e eu corto aqui os cabinhos. Pronto. Que estão aqui na minha medida, né? Eu estou utilizando, minha gente, 5 cabos para fazer a franja. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 cabinhos. Eu alinho para deixar no mesmo tamanho. Dobro no meio. Alinho direitinho. Olha lá. Vou aqui pegar um intervalo da minha mantinha. Então, peraí, deixa eu... A gente coloca a franja com o lado direito voltado pra gente, tá? Então, aqui eu tenho uma extremidade, veja, eu vou pôr aqui do lado já, ó. Olha aqui onde eu vou pôr, tá bom? A gente passa a agulha no intervalo, abraça todas as alças, puxa assim por dentro, deixa ele vir. Você precisa de uma abertura legal, principalmente se o seu fio for volumoso e você esteja utilizando uma quantidade grande de cabos. Abraço aqui todos os cabos e trago aqui por dentro. Ó lá, tá vendo? Não ficou nada do outro lado. Venho aqui e travo a minha franja. Desta forma, a gente vai aplicando as franjas em todo o contorno ao redor de todo o quadrado que a gente teceu. Desta forma, você vai obter uma resposta como esta que você vê aqui. Tá vendo? Bom, fica aí uma opção bem legalzinha de acabamento, uma peça bem interessante, fácil de ser tecida, mas que fica com um aspecto muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês teçam e eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Até lá, pessoal!